Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. O estudo da noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis. E o tema para as nossas reflexões é ação da prece, transmissão do pensamento. Então Kardec define a prece como sendo uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, Kardec já nos dá essa definição de que é o pensamento que vai fazer com que entremos em comunicação com um ser a quem nos dirigimos, seja ele qual for. E vai nos dizer, né, que o Espiritismo é que vai nos vai tornar compreensível essa ação da prece. Por quê? É porque ele vai nos explicar como ocorre a transmissão do pensamento. Como é que ocorre essa transmissão do pensamento? De que forma ela ocorre? E Kardec vai nos dizer que, para nós podermos entender, é necessário que concebamos, né, que estamos mergulhados do fluido universal. Então, essa transmissão ocorre através do fluido universal. Esse fluido que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido universal, os seres encarnados, seres desencarnados, o espaço como um todo. Então, esse fluido que vai se estender ao infinito. Então, o fluido universal ele vai se estender ao infinito. Como nos diz a questão 27 do livro dos Espíritos, né, quando os Espíritos nos falam que há dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Está lá na questão 27, que ele nos diz que existe matéria, espírito, matéria e Deus. Faz essa tríade. Então, nós vamos nos conceber, nós vamos entender que estamos mergulhados nesse fluido, que ele abrange o universo inteiro. Ele vai ao infinito. Por isso, essa condição do pensamento se propagar. E Kardec faz até uma analogia, né, que ele fala da mesma forma, né, que nós estamos mergulhados na atmosfera. Nós, seres encarnados no nosso planeta Terra, nós estamos mergulhados na atmosfera. Como todo o universo, o infinito, tudo que é criado, a criatura de Deus, ela também está mergulhada nesse fluido universal. Então, esse é o elemento que faz com que o elo com relação ao pensamento. E Kardec compara com relação até a questão das vibrações sonoras. Então, a vibração do ar, ela se propaga através de quê? Através do ar. O ar é um meio de comunicação, é o meio que para as ondas sonoras se propagarem. Já o fluido universal, ele é o meio das ondas do pensamento se propagarem. Então nós vamos ver com essa analogia de Kardec que as ondas sonoras elas estão restritas ao nosso planeta. Nós estamos dentro da atmosfera, então elas se propagam a partir de um meio que seja, vamos dizer, entre aspas, sólido. E as ondas do pensamento não, elas vão se propagar ao infinito através desse fluido universal. Então, e o que nos traz para nós refletirmos? Que através, né, da prece, nós vamos ter o concurso dos bons espíritos.
como nos diz Kardec. Esse concurso vai fazer o quê? Vai nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. De que forma? Através da sustentação, de boas resoluções, vai nos inspirar a ideias sãs. Com isso vai nos trazer o quê? Força moral, para nós passarmos pelas nossas dificuldades, passarmos pelas nossas aflições. E num planeta de provas e expiações, nós vamos ver que existem muitas aflições. Então a prece, já vai Kardec nos falando, que vai nos auxiliar para que possamos vencer as nossas dificuldades. Vencer as nossas dificuldades. Dificuldades essas que são próprias da nossa natureza, de espíritos ainda imperfeitos, ainda que têm muitas dificuldades. Porque se nós através da doutrina espírita, né, nós aprendemos, né, nós já estudamos a respeito disso, que nós somos os maiores responsáveis com relação aos nossos males, os males da nossa vida, eles têm, quem é responsável por eles é o próprio ser humano. Nós infringimos a lei divina, acarretamos mal para nós. Então, como refletir sobre esse assunto? Refletindo com relação a que nós necessitamos nos melhorar. E a prece é um auxílio, é um auxiliar extremamente importante nesses momentos de dificuldade. Os espíritos vão nos auxiliar de que forma? Nos mostrando o caminho, nos intuindo ao caminho, não fazendo por nós. Ele nos mostra o caminho e nós vamos decidir, através do nosso livre-arbítrio, qual o caminho a ser buscado. Então, se o homem, né, se o ser humano, ele é o autor da maior parte das suas dores, das suas aflições, se ele estivesse de acordo, se ele vivesse de acordo com a lei divina, ele pouparia esses males. Ele não estaria em mal. Por que o espírito superior ele vai estar mais feliz? É porque ele trabalha cumprindo as leis divinas, o que nós ainda não fazemos ainda muito bem. Estamos em processo de construção. Então, se nós fizermos analogias com relação à nossa vivência, por exemplo, se nós estamos lá com um problema de saúde, não nos preocupamos com ele, né? Continuamos a abusar daquilo que nós não podemos abusar. O que ocorre com isso? Vai ocorrer mais dores. Essas dores é a responsabilidade de Deus? Não, a responsabilidade nossa. Então, os espíritos superiores, como Kardec fala aqui, esse pensamento está na elevação da nossa prece aos bons espíritos, aos espíritos que vão nos auxiliar a ter atitudes corretas, a ter atitudes que sedimentem em nós o bem. Porque um espírito que é egoísta, qual vai ser o seu nível de pensamento? A sua prece vai ser o quê? Sempre pedindo para ele, porque eu sou egoísta. Sempre visando. Então, qual é o nível de amplitude que esse espírito vai conseguir?
Ele vai ser esquecido? Não. A espiritualidade superior vai auxiliar, mas vai intuir para que ele modifique seu pensamento. Porque o ato, né, o ato mais importante é o ato da nossa atitude. Vai haver aspiração, o auxílio através da prece. Mas nós necessitamos também trabalhar. Nós necessitamos, como nos diz Kardec, obrar com sabedoria e prudência. Sermos prudentes e sermos conhecedores. Né? Se nós fizermos uma analogia, se eu sei que eu pular eu tenho conhecimento que se eu pular do 10º andar, eu vou me ter um impacto muito forte com relação devido à altura que eu estou, eu não vou usar meu livre-arbítrio para não pular. E com prudência, se eu estou dirigindo, a velocidade da estrada é 60 km por hora, eu vou a 150, eu não estou sendo prudente, eu não tenho prudência nenhuma. Então a prece, ela vai trazer essa comunhão, esse pensamento, né, em comunhão com o Espírito superior, para que ele nos auxilie, não para que ele faça aquilo que nós temos que fazer, que faça a nossa parte. A parte do trabalho, a parte da busca, a parte do conhecimento, da sabedoria, é nossa. Mas, porém, a prece nos auxilia muito. Então, essa transmissão de pensamento, essa sintonia, essa vibração, como Kardec diz, esse laço fluídico que é criado, ele tem que ser criado com os bons espíritos. Porque senão, qual é a inspiração que nós vamos receber? Qual a intuição que nós vamos receber? Então, a prece é extremamente importante. E como nos diz Kardec, a prece, tem pessoas que acham que não, porque Deus já sabe de tudo. Né? É uma realidade, Deus sabe tudo. Então, por que eu vou fazer uma prece se Ele sabe das minhas necessidades? Então, se nós pensarmos assim, né, Kardec nos fala, é um ato de não reconhecimento da bondade divina. Jesus nos disse que o Pai é eternamente justo e bom. Então, o filho que está com mais dificuldade e faz um pedido, Deus vai recusar? Como nos falou Jesus, ao pedir nós somos ainda espíritos muito inferiores. Se um filho nos pede o pão, nós vamos dar uma cobra? Então existe toda uma assistência, todo um amparo, mas sempre com a ideia de que não se abre mão daquilo que nós temos que fazer, a parte que nos cabe, o esforço que nos cabe. Mas a prece extremamente importante, porque vai nos dar essa força, vai nos fazer estar em sintonia. E a gente refletindo como é importante, né? A gente observa, né, que essa comunicação com os espíritos superiores, nós estamos nos comunicando com um professor que fica conosco 24 horas por dia, que nos auxilia constantemente, que espera de nós o momento que sejamos autônomos para utilizarmos o nosso livre-arbítrio de forma correta, de forma assertiva, dentro dos limites da lei divina. Então, os espíritos superiores estão constantemente conosco, nos auxiliando. Ele não nos abandona nunca, porém, nos deixa as nossas decisões. Temos que tomar a decisão tem que ser nossa. Temos que ser autônomos das nossas decisões de forma correta. Aprendemos, os espíritos nos inspiram, nos auxiliam. Devemos sim fazer a prece solicitando a inspiração, o auxílio,
Porém, a decisão a ser tomada nos cabe. É decisão nossa. Então, nós precisamos refletir bastante sobre essa questão, porque um espírito, né, ainda com um coração egoísta, com pensamentos egoísticos, como é que vai a sua prece, né, como é que a sua prece vai chegar a um espírito superior? Então, mergulhados no fluido universal, através da nossa vontade, o nosso pensamento vai caminhar. E esse pensamento, ele vai, como diz Kardec, né, vai fazer um laço fluídico, vai ter uma direção, vai alcançar lá no final o seu efeito, a sua ação. Mas como vai caminhar esse pensamento? Então, por isso devemos orar e vigiar. Por isso devemos estar sempre buscando ter bons pensamentos. O que é difícil no mundo de prova e expiação, como nos diz, como Emmanuel falou para Chico, né? O passarinho pode até voar sobre a sua cabeça, não pode fazer ninho. Então é necessário termos esse cuidado. É necessário buscarmos esse entendimento, compreensão. E a doutrina espírita, ela nos traz essa condição de entendimento. Então precisamos estar sempre atento com os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento, como nos diz Emmanuel, ele é o quê? Materialidade pura. Porque os espíritos sabem. Qual é a sintonia que nós estamos fazendo com o nosso pensamento? É porque a espiritualidade, ela tem essa capacidade de olhar o pensamento, a sua intensidade, o seu interesse, a sua razão. Então essa é a busca. Então, a partir do momento que nós entendemos, temos um melhor entendimento a respeito, nós conseguimos orar com mais firmeza, elevando o nosso pensamento. Porque o pensamento, né, a oração através do pensamento, ela pode ser, nós podemos orar sós, sabemos que independe de palavra, pode ser feito em qualquer local, qualquer hora, a sós ou em conjunto. Então, o estudo, ele nos traz essa reflexão. A prece, ela tem um poder enorme. A prece tem poder. Por isso que Jesus diz, pedi e obtereis. Mas pedir e obtereis, né, o quê? Nós vamos pedir o quê e vamos obter o quê? Então, refletindo, né, sobre essa questão do estudo, né, que a prece vai nos dar força moral, ela vai nos auxiliar nas nossas dificuldades, nós estaremos sempre pensando ou buscando, né, que Deus sempre nos conceda a coragem, a paciência, a resignação. Então são virtudes que deveriam estar sedimentadas em nós para que nós possamos receber de Deus essa condição, essa capacidade de agirmos sempre para o bem. Então, através da doutrina, nós compreendemos, nós buscamos entender, né, que o Pai é eternamente justo e bom, nossas preces vão ser sempre atendidas, desde que elas sejam atendidas para que possamos evoluir, para que possamos ser espíritos melhores,
termos condições melhores e usarmos melhor o nosso livre-arbítrio. Então, que o Mestre nos abençoe, muita paz,